Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui Pastor Gedeon Júnior e nós estamos tão felizes por tudo aquilo que Deus nos fez durante todos estes dias de leitura bíblica, estudo diário do livro de Levítico. Louvamos a Deus pela vida do pastor Arnaud, louvamos a Deus pela vida do presbítero Renato e de toda a equipe de Formosa. Que bênção maravilhosa! Como foi bom estudar cada um dos capítulos iniciais de Levítico. E chegando até o capítulo 10, transbordou a presença de Cristo. Não é rico? Não é maravilhoso? Eu tinha avisado a cada um dos irmãos que Deus haveria de nos abençoar grande e poderosamente. E após pastor Arnaud e presbítero Renato terem cumprido com toda a habilidade a função que lhes foi dada, eu agora me apresento a cada um de vós, sim, sou eu, pastor Gedeon Júnior, e com uma equipe muito grande aqui da Igreja Sede, nós trabalharemos juntos no livro de Levítico. E antes de começar o capítulo 11, que eu sei que você leu e já estava esperando a explicação, nós queremos retomar do capítulo 1 ao capítulo 10 para tocar em alguns assuntos que nos foram colocados pela direção de toda a igreja quando da divisão da leitura bíblica diária. Então, pastor Arnaud e pastor querido presbítero Renato cumpriram com exatidão toda a missão que foi dada. E agora somos nós que estamos com cada um dos irmãos. Pastor Arnaud, presbítero Renato e toda a equipe de Formosa voltará lá no capítulo 16. E nós trabalharemos juntos com os irmãos até o capítulo 15. E assim o Senhor há de nos abençoar. Agradecemos a liderança da igreja, pastora Loide Ramos. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso e a confiança que você deposita. Vamos então? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora aproveitar este momento maravilhoso de final de ano. Afinal de contas, estamos no final de ano. E me responda uma pergunta fundamental. Você, ao ler Levítico do capítulo 1 até o capítulo 10, pensou nestes textos e nesse conjunto de sacrifícios à luz daquele que ofertava sacrifícios a Deus? Sério? Porque graças a Deus nós conseguimos ver o nosso amado Senhor Jesus Cristo simplesmente em cada vírgula, em cada letra, em cada palavra, em cada oração, em cada frase, em cada estrutura sintática até agora, muito bem explanado pelos nossos amados irmãos em Formosa. E que Deus vos abençoe. Agora, eu te chamo a atenção para hoje olharmos à luz daquele que vinha sacrificar, daquele que tinha que comparecer, daquele que tinha que trazer, se tivesse condições financeiras altíssimas, o novilho, daquele que, em tendo condições financeiras menores, teria que trazer o cordeiro, daquele que, sendo pobre, tal como os pais de Jesus tiveram que trazer rolinhas e pombinhos, e daquele que, sendo paupérrimo, também não estava absolutamente isento de se apresentar perante Deus sem nada. Não, ele traria a flor de farinha. Mas todos trariam algo perante o Senhor. Você já pensou em como deveria o adorador se apresentar diante de Deus? Diante de Deus. Amados irmãos, olha que lindo, é exatamente isso que veremos antes de entrar no capítulo 11. Como já falei, aqui pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos juntos, continuando o estudo de Levítico. Agora, os 10 primeiros capítulos sobre outro ângulo. Me responda, aquele que tinha pecado, como é que tinha que se apresentar diante do Senhor Deus? Porque
Ao que me parece, e olha que interessante, à luz de algumas perguntas que nós evangélicos enfrentamos, nós cristãos principalmente, ah, parece que era algo tão simples, né? Pequei, pego um novilho, se eu sou rico, e vou lá e apresento e simplesmente coloco a mão no novilho, e existe ali todo o sacrifício, e aí eu saio tranquilo para pecar de novo e depois levar um outro novilho. Ou então levar uma outra cabra, ou então levar outros pombinhos. Afinal de contas, que religião é essa? Que forma de viver estranha é essa? Pois é, muitos quando leem exatamente os sacrifícios, principalmente os sacrifícios para perdão de pecado, né? Por erros crassos, eles ficam com a leve impressão de que ali se havia uma mera religião, com meras formalidades, que era só seguir exatamente tudo aquilo que estava ali e que nada mais acontecia. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Havia uma finalidade divina para cada sacrifício, que era a finalidade do arrependimento. Sim, a finalidade do arrependimento. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Arnaud, porque ficou bem claro para cada um de nós a relação de cada sacrifício com aquilo que viria a ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tal forma que quando João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de toda a humanidade, que tira o pecado do mundo, todos nós agora entendemos o que João Batista quis dizer. Desde o mais simples sacrifício até o mais complexo. Mas, se você parar e pensar, não parece muito fácil o fato de que simplesmente quem vinha e apresentava o sacrifício fazia aquele ato formal, mecânico e de repente estaria perdoado e poderia levar a vida? Será que era assim? Pois é. Quando nós abrimos o Salmo 51, nós vemos que era bem diferente do que muita gente fala. Do que muita gente fala. Não existia ali simplesmente uma mera religião formal e externa e absolutamente sanguinária. Ao contrário do que muita gente diz, se exigia do ofertante arrependimento. E o Salmo 51 é fundamental para entendermos isso. Se não, vejamos. Olha que interessante. O Salmo 51, ele é escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis da vida dele. Todos nós sabemos do problema que ele teve com uma senhora chamada Betseba, e que ele simplesmente olha para essa mulher, ele deseja essa mulher, ele tem um encanto físico com essa mulher, que se torna tão incontrolável que ele chama essa mulher e ele pratica prostituição com essa mulher. Por quê? Porque essa mulher era a esposa simplesmente de um dos seus maiores generais, chamado Urias. Urias. E aí esta mulher simplesmente engravida, avisa ele que está grávida, e aí ele desenvolve um segundo plano. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele simplesmente chama o marido com o desejo de que o marido descansasse com a esposa, e aí, obviamente, o marido sairia da guerra e, ao chegar em casa, se deitaria com sua esposa, e aí estaria tudo resolvido, porque deitando-se com a esposa, daria mais ou menos um mês da concepção, e aí, obviamente, o pobre do marido poderia levar gato por lebre, você tá entendendo? Gato por lebre, pensando que o filho seria dela e Davi, então resolveria o problema por completo. O problema é que o homem chega e não dorme. O homem simplesmente não se deita com a mulher, porque ele tem o senso da guerra, o senso do dever, e ele volta. E aí Davi pensa agora, e agora o que fazer? Bem, agora só tem um jeito. Ela ficará livre se ele morrer. E aí ele escreve
uma carta ao seu general maior, mandando colocar Urias na frente de batalha. Por quê? Porque certamente ele morreria. E não deu outro. Aquele senhor leva a sua própria carta da morte e quando o general vê e o coloca na frente de batalha, Urias morre e Davi simplesmente toma Betseba como sua esposa. Amados irmãos, todos conhecemos essa história. E todos conhecemos que após o Senhor Deus envia o profeta Natã, confronta Davi, e Davi, quando sente o peso completo do seu pecado, Davi escreve o Salmo 51. E o que me chama a atenção para o Salmo 51 é o seguinte: pare e pense. Se você é Davi num momento como esse, você obviamente já tem toda a lei e você sabe que é só apresentar um novilho, porque ele era rico, ele apresentaria um novilho pela culpa, pelo seu pecado, colocaria a mão sobre o novilho, como o pastor amado Arnaud nos ensinou, degolaria o novilho e imediatamente queimaria e obviamente Deus o perdoaria. Davi tinha problemas para apresentar novilhos? Não. Davi tinha dinheiro. Davi, o que não faltava a ele era novilhos. Mas no Salmo 51 ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A sensação de sujeira, de pecado, de maldade era tão grande nele que ele simplesmente diz: tem misericórdia de mim. Ele busca literalmente a recuperação espiritual, ele busca a regeneração, ele busca o lavar da alma dele, ele busca através do arrependimento que Deus tenha dele misericórdia. E ele diz no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Óbvio, Betseba estava viva, né? Contra ti. Somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falar e puro quando julgares. E aí ele diz: olha, Deus, eu reconheço que eu sou uma peça absolutamente destituída de qualquer coisa boa. Olha o que ele diz no versículo 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E qual é o problema? O problema é que tu, versículo 6, tu amas a verdade no íntimo e no oculto tu me fazes conhecer toda a sabedoria. E aí ele clama: purifica-me como isopo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A coisa estava tão feia que Davi chega no versículo 10 e ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. E no versículo 14 ele diz a razão séria: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele mata Urias. É mais um crime de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. E aí eu paro e penso: mas por que tanto choro? Por que tanto choro da parte de Davi? Por que tanto desespero? Não era somente ir e apresentar um novilho e estava tudo resolvido? Pois é, olha o que diz o versículo 16. Porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sabe o que Davi está dizendo aqui no Salmo 51, versículo 16?
que não há prazer nenhum em Deus em que animais fossem mortos por causa da maldade humana. Não há prazer nenhum em Deus em ver animais sendo sacrificados por causa dos erros humanos, mas ele faz isso por causa da misericórdia dele, porque quem tinha que morrer era cada um de nós, e aí ele permite animais sendo mortos. Mas pastor, peraí, aí vai contra tudo que Renato e tudo que Arnaud me ensinaram. Não há contradição nenhuma. Não há contradição nenhuma. Eles nos ensinaram os sacrifícios. Eu estou te ensinando agora como deve ser o coração daquele que apresenta o sacrifício. Aquele que apresenta o sacrifício tem que entender que não havia felicidade nenhuma no coração de Deus em ver sangue derramado de animais inocentes em razão de um pecador. Mas que Deus concedeu isso por misericórdia, para que o pecador, ao ver o sangue daquele animal absolutamente derramado, aquele animal sendo esfolado em razão dele, aquele homem se arrependesse, aquele homem não voltasse a cometer o que tinha cometido. Tu me entendes? E Davi tem esta noção. Davi diz, tu não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. É como se Davi estivesse dizendo, olha, se para resolver esse problema fosse necessário boi, o que não falta é boi para te dar. Tu não tem deleite em holocausto. O que tu queres, ó Deus, é coração quebrantado e contrito. Olha que lindo, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. O que Davi está ensinando aqui é que quando aqueles irmãos do Velho Testamento iam entregar a ovelha, porque eram de classe média, ou iam entregar os pombinhos porque eram pobres, ou iam entregar a flor de farinha porque era muito pobre, ou iam entregar o boi mesmo porque era rico. Eles deveriam ir com o coração, como o coração de Davi aqui estava, quebrantado, dizendo, meu Deus, como é que eu consigo pecar de novo? Como é que eu sou pecador? Que homem maligno eu sou? Deus tem misericórdia, cria em mim coração limpo, cria em mim coração limpo, cria em mim coração limpo, não me deixa mais pecar, manifesta a tua misericórdia em mim, cria em mim um coração limpo, porque o que tu queres é espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. É isto que tu não desprezas. É interessante que quando você abre a palavra de Deus lá na frente, os israelitas começaram a se acostumar tanto com sacrifícios, que pensavam que agora podiam viver pecando, que era só levar o animal, que estariam absolutamente santificados e que isso não envolveria de maneira alguma o coração e o arrependimento. Chegou um ponto de, em Malaquias, Deus olhar e Deus dizer, eu tenho abuso completo e absoluto dos holocaustos que vocês me trazem. Ou seja, Levítico foi feito e escrito e dado para que o indivíduo, quando fosse apresentar o animalzinho, ele fosse com o coração quebrantado e dizendo, meu Deus do céu, esse animal está sofrendo em meu lugar porque eu tenho esse coração ruim, e ele deveria sair daquele momento dizendo, meu Deus, obrigado porque eu ainda estou vivo e tem misericórdia do meu coração, e muda o meu coração, e muda a minha vida, e muda a minha alma. É exatamente isso que aconteceu com Cristo. Você acha que Deus teve algum tipo de prazer e alegria ao ver seu filho sendo esfolado na cruz? Não.
mas Deus o fez para que eu e você, pecadores, pudéssemos olhar para Ele e dizer: eu me arrependo. Eu me arrependo de todos os meus pecados, eu me arrependo de todas as ofensas, eu me arrependo e eu não vou voltar, eu não vou voltar, eu não vou voltar a realizar isso que eu fiz. Ó Deus, tem misericórdia de mim, cria em mim um espírito absolutamente contrito, que fuja do pecado, que corra do pecado, que não esteja com pecado. Amados irmãos, era isso que se esperava do ofertante. Era isso que se esperava do ofertante, que ele aparecesse com um coração quebrantado, um espírito contrito, e que nesse momento exato do sacrifício, aquela morte cruenta daquele animal falasse a vida dele e ele resolvesse amar a lei e seguir a lei do Senhor, lutando contra o pecado. Mas nós sabemos que, obviamente, isso no Velho Testamento era praticamente quase que impossível. E, obviamente, era necessário vir depois o Senhor Jesus. E aí o perfeito sacrifício ser realizado de uma vez por todas, e aí animais, graças a Deus, voltar a ser poupados, porque o próprio Filho de Deus derrama o seu sangue. Mas a pergunta que se faz é: e eu e você? Como é que nós estamos vivendo? A gente vive como os nossos irmãos do Velho Testamento que, não, pecado tá tudo bem, é só ajoelhar, pedir perdão, Cristo já morreu e aí a gente é perdoado e dá para viver de qualquer jeito. Ou será que a cada pecado que nós cometemos, o Espírito Santo nos fala de forma tão profunda que a gente diz: não, isso eu não faço de novo. Isso eu não faço de novo, isso eu não faço de novo, porque o sangue derramado na cruz do Calvário foi altíssimo, isso eu não faço de novo. E aí o pecado não passa a ser uma ação diária nossa, passa a ser um equívoco que às vezes cometemos. Amados irmãos, se Deus esperava no Velho Testamento arrependimento sincero e no Novo Testamento. Porque coloque uma coisa no coração: não havia prazer nenhum no coração de Deus em ver animais sacrificados. O cheiro subia suave e agradável a Deus, é porque o coração daquele que estava sacrificando, vendo toda a atrocidade, via o que ele tinha que passar e um animal inocente passava. E aí ele saía dali com o coração assim: eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Eu não posso mais fazer isso. E o arrependimento chegava diante de Deus. Davi passou por isso. O Salmo 51 é fundamental para entendermos como deveria estar o coração daquele que pecava e levava. Agora e hoje? E hoje que quem morre não é mais um cordeiro qualquer, sem mancha, sem defeito. Hoje nós só temos a salvação por causa do Filho de Deus e do amor dele. Irmãos, o pecado não pode ser uma regra em nossa vida. O pecado tem que ser uma exceção. O pecado é uma exceção. O pecado ocorre de vez em quando porque nós amamos aquele que entregou a vida em nosso lugar. Quem tinha que estar na cruz éramos nós. É por isso que quando erramos tem que doer no coração, tem que doer no coração. A gente tem que chegar quebrantado, tem que dizer: Senhor, eu não faço mais, eu não faço mais, tem misericórdia de mim, eu não faço mais. Porque o sangue daquele que morreu é muito precioso. Lembre-se,
espírito quebrantado. É o que Deus quer. E aí, obviamente, você tinha dois tipos de irmãos no Velho Testamento. Aqueles que tinham se acostumado a pecar, e aí levavam novilhos e estavam de qualquer jeito apresentando a Deus, pensando que iam para o céu. E aqueles que, ao apresentarem o novilho, tinham a certeza clara do erro e procuravam não mais fazer. Daí, a palavra de Deus simplesmente dizer que no Antigo Testamento muitos justos existiam. E quem eram esses justos? Eram esses que não somente apresentavam novilhos, pombinhas, carneiros, por apresentar, mas que tinham o coração quebrantado e que queriam viver de acordo com a lei de Deus. Agora, aqueles que tinham se acostumado com a religião, que tinham se acostumado com... vai lá, apresenta. Vai lá e entrega o novilho, vai lá. E no outro dia já estavam pecando de novo. Você acha que a apresentação do novilho ia salvá-los? Meu irmão, me conte outra. O indivíduo pegava de manhã, apresentava o novilho e à tarde estava estuprando a escrava que ele tinha? De manhã apresentava o novilho, o fariseuzinho malandro, e à tarde estava roubando os outros? Amados irmãos, com Deus não se brinca. Deus exige arrependimento desde o Velho Testamento. Com Deus não se brinca. E não foi à toa que quando Jesus chega no templo, ele pega uma azorrague e ele arrebenta, porque a coisa tinha ficado tão mecânica, tão maligna, tão adversa, tão longe da realidade que Deus esperava do adorador, que tinha adorador safado, malandro, sem vergonha, e me perdoem as expressões, saiu no momento de ira aqui, que simplesmente chegava e comprava a oferta lá na hora. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Não vamos brincar com o Senhor Deus. Pecado é pecado. O Senhor já verteu seu sangue e cumpre a nós o arrependimento. Leia o Salmo 51 todinho e veja que é de um coração arrependido que Deus quer, porque o versículo 19 que termina diz assim: então te agradarás de sacrifícios de justiça. Meu irmão, tem sacrifício que Deus não se agradava desde o Velho Testamento, porque não tinha arrependimento. Então te agradarás de sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Não era qualquer oferta que Deus se agradava e perdoava. Bota isso no coração. Diante dele, só um coração quebrantado e uma vontade enorme de arrependimento é que levam nossa vida a serem diante dele oferecidas como sacrifício vivo, puro e agradável perante o Senhor Deus. Guarde isso. Era esse o coração que se tinha que ter no Velho Testamento ao apresentar todas as ofertas. E no Novo, que nós temos a oferta perfeita, muito mais de nós se exige arrependimento. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Até amanhã, na nossa leitura bíblica diária. E não se esqueça, aqueles sacrifícios não eram mecânicos, eram momentos de profundo arrependimento na presença do Senhor. E que nós possamos também viver de forma a reverenciar a Deus, sempre com profundo arrependimento, diante daquele
que foi o maior de todos os sacrifícios. Deus te abençoe. Aqui Pastor Gedeon Júnior. E até amanhã com nossa leitura bíblica diária. Um beijo a todos. Que o Senhor vos abençoe.